Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre acentuação gráfica, ou seja, como acentuamos as palavras para poder classificá-las quanto à tonicidade ou sílaba tônica em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Preparados? Então vamos lá. A sílaba tônica ou tonicidade é a sílaba mais forte da palavra quando a gente pronuncia. Nem sempre ela vai ser acentuada. Algumas sílabas tônicas terão acentuação, outras não. Vamos ver então alguns exemplos. Café. A última sílaba é a sílaba tônica, a sílaba forte, e ela tem um acento agudo. Bolo. Bo, a gente pronuncia mais forte do que o lo. Ninguém fala bolô, todo mundo fala bolo. Então, o bo é a sílaba mais forte, ela é a penúltima sílaba da palavra, então ela é a sílaba tônica, portanto, ela não tem acento, mas ela é forte. Na palavra xícara, se a gente contar da última, lá do final da palavra, para o começo, nós percebemos que ela é a antepenúltima sílaba forte, que é o xi, e percebam que ela também é acentuada. Agora vamos aprender como classificar quanto à sílaba tônica ou tonicidade as palavras. Então, quando a última sílaba for a sílaba tônica, a sílaba forte, nós classificamos essa palavra como oxítona, como por exemplo a palavra café que nós vimos anteriormente. Se a penúltima sílaba da palavra for a sílaba forte, como por exemplo na palavra bolo, classificamos então essa palavra como uma paroxítona. Se a antepenúltima sílaba da palavra for a sílaba forte, classificamos então como proparoxítona. Vamos conhecer algumas regras de acentuação. Não se preocupe em decorá-las, nesse primeiro momento não tem necessidade, precisam apenas entender. Então, nem todas as sílabas tônicas recebem acentuação gráfica, ou seja, nem todas as sílabas tônicas vão ter acento, o acento agudo, grave, circunflexo ou tio. Nós vimos na palavra bolo que a sílaba tônica é o bo, e, no entanto, a palavra bolo não tem nenhum tipo de acento. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Essa é uma regrinha que não dá para esquecer. Então, quando a antepenúltima sílaba da palavra for proparoxítona, todas elas receberão acentos. A gente pode dar um exemplo, a palavra Mônica. Então, o nome Mônica, obrigatoriamente, tem que ser acentuado com acento circunflexo, porque é a antepenúltima sílaba a forte. Acentuamos somente as oxítonas terminadas em a, as, por exemplo, sofá, sofás, e, es, você e vocês, o, os, avô e avós, em, ens, ninguém ou parabéns. Para as paroxítonas, nós temos uma regrinha assim. Somente as terminadas em L, R, N, X, I ou IS, de tongo, an ou ão, no singular e no plural, os, e uns, que são acentuadas.
Então, vamos lá para um exemplo de uma paroxítona terminada em L. Nós temos a palavra fácil. Então, fácil, ela é uma paroxítona, porque o Fá é a sílaba mais forte, termina em L, então nós acentuamos o Fá. Terminada em R, podemos usar a palavra açúcar. Açúcar. O Su é a sílaba mais forte, termina em R, então a sílaba tônica recebe o acento agudo no U. Terminada em N, nós temos a palavra hífen, que é um sinal que nós usamos na ortografia, para separação de sílabas, palavras compostas. Então, um exemplo de palavra é o hífen. Então, separando a sílaba o I, que é escrito com H, hein? Detalhe. É a sílaba mais forte, ela vai ser acentuada porque ela termina com a letra N. Uma palavra paroxítona terminada em X pode ser tórax. Tórax. Terminou em X, a penúltima sílaba é acentuada. Então, acento agudo no O. Terminada em I ou IS, podemos usar táxi, termina em I, então a sílaba tônica vai ser acentuada, que é o tá. E terminada em is pode ser lápis, lápis. O lá é mais forte, termina em is, então o lá é acentuado. Terminada em ditongo, aí são infinitas palavras. Vou pegar um exemplo: mistério. O i com o o no final forma um ditongo. Então, obrigatoriamente, se terminar em ditongo, a penúltima sílaba vai ser acentuada. No caso da palavra mistério, o acento vai no E do mistério, acento agudo. Terminada em an ou ão, podendo ser no singular ou no plural. Então, por exemplo, imã. O i vai ser acentuada porque é a sílaba mais forte e ela é terminada em an. E terminada em ãos, podemos dar como exemplo a palavra sótãos. Tá no plural, termina em ãos, a sílaba tônica é o só, então vai ser acentuada com acento agudo no O. Terminada em us, podemos usar uma palavra que a gente vem falando muito por esses dias, que é a palavra vírus. Então, terminou em us, a palavra paroxítona, a sílaba forte, vi, vai receber então um acento agudo no i. Terminada em ou uns, eu vou usar a mesma palavra no singular e no plural. Por exemplo, álbum. Ao é a sílaba forte, ela vai receber então o acento. Então, pode ser álbum ou álbuns, ok? Para a próxima aula, a gente faz mais exercícios, mais alguns reforços. E, se precisar, tirem as suas dúvidas com anotações na Agenda Edu. Espero vocês para a próxima aula. Até mais!